E aí pessoal, hoje eu vou estar mostrando aqui, gente, as representações de forças, né, ou de vetores num plano 2D, tá? E como se dá as contas, né, de forças no plano 2D. Então a primeira coisa que a gente tem que entender são os casos aqui, tá? Então eu vou fazer caso por caso aqui. Eu vou ter meu primeiro caso aqui, que eu vou desenhar duas forças. Então eu vou desenhar minha força 1 aqui, vou chamar de força 1. E vou desenhar a força 2. Se vocês olharem aqui, eu desenhei as duas forças no mesmo sentido, tá? Então, quando as duas forças estão no mesmo sentido, né, eu vou somá-las, tá? Então, a minha força resultante aqui, que eu vou chamar de FR, ela vai ser o F1 mais o F2. Esse caso também vale, gente, se for uma força para cima, né? Então, por exemplo, eu posso fazer uma força F1 para cima e F2 para cima no mesmo sentido. Que a força resultante aqui também continua sendo F1 mais F2. Aqui, gente, não importa, né? Não importa a posição da força, tá? Eu poderia colocar uma força em cima da outra, assim também. Poderia fazer como exemplo assim, ó, uma aqui, F1, e uma em cima, assim, F2. Também seria a soma, tá? A força resultante. Então, no mesmo sentido, as forças se somam. Então, no mesmo sentido, soma-se. Soma-se os vetores. Maravilha. Aí eu vou ter caso 2, que é os sentidos opostos, né? Então eu vou ter o ao contrário aqui, que vai ser uma força nesse sentido aqui, F1, e uma força no sentido oposto. Daí eu vou subtrair elas, tá? Como se fosse um cabo de guerra, né? Se eu estou puxando de um lado direito do lado esquerdo, as forças vão se anular. Então a força resultante ela vai ser F1 menos F2. Ou F2 menos F1, né? É, aqui é interessante saber o seguinte: o sinal ele pode dar negativo, né? Então, se eu adotar que o meu eixo para cima é positivo e para a direita é positivo, então eu tenho que adotar meu sistema dessa forma aqui. Se a força resultante, se minha força resultante ela for positiva, quer dizer o quê? Que ela vai estar ou apontada para a direita ou apontada para cima, tá? E se minha força resultante for negativa, normalmente no plano, né, ela vai estar apontada ou para baixo ou para esquerda, tá? Mas eu tenho que dizer, né, eu tenho que colocar isso aqui no exercício, falar que vertical para cima é positivo e horizontal para a direita é positivo, tá? Aí eu vou fazer os cálculos conforme essa referência aqui. Então esses dois casos são tranquilos, né? E eu vou ter o terceiro caso aqui,
caso 3. Então, caso 3 eu vou ter o quê? Forças em ângulos diferentes, né? Então eu vou desenhar uma força perpendicular para cima aqui. Então vou dizer que eu tenho uma força assim. Vou chamar ela de F1. E eu tenho uma força horizontal para direita aqui. Tá? Horizontal para direita. Nesse caso aqui, minha força resultante, né? Ela vai ser a soma quadrática das minhas forças no eixo X e do eixo Y. Então, o que daria nessa fórmula aqui, né? Daria uma raiz de f y ao quadrado mais fx ao quadrado, tá? Então, minha força vertical é minha força horizontal, né? Por que isso? Porque se eu projetar dessa forma aqui, eu vou ter uma força resultante puxando da origem até esse ponto. Esse aqui vai ser minha força resultante. Ele vai ser a hipotenusa aqui, né? Então eu tenho um triângulo que é retângulo, né? Triângulo retângulo. E ele é o cálculo da hipotenusa. Então, a hipotenusa é o que? É a soma dos catetos, né? F2, o F2, que é esse cara aqui, é a minha força em X. E o F1, né? Que aqui seria esse cateto. O F1 é a minha força em Y. Então, você usando o teorema de Pitágoras, você vai calcular a força resultante aqui, tá? Quando eu tenho mais de uma força, né? Esse Fy, F de x, eu também posso escrever como a somatória, tá? Então posso escrever que é a somatória de f de y ao quadrado mais a somatória de fx ao quadrado. Então, quando eu tenho várias forças, eu vou ter que somar essas forças usando o caso 1 e o caso 2 para conseguir achar a resultante final, tá? Aí aqui eu tenho mais um caso que seria, né, uma extensão desse caso 3, que é quando colocar como caso 4 aqui. Que é se eu pegar esse plano aqui, então eu vou ter um plano e vamos dizer que nesse plano aqui 1, 2, 3, 4, deixa eu estender. Então vamos dizer que nesse plano aqui eu vou ter uma força com um ângulo assim, tá? E eu vou ter uma força também em x, por exemplo. Vou chamar essa força aqui de F1 e essa aqui de F2. Então, a minha fórmula ela continua sendo, né, essa aqui. Força resultante é a raiz de Fy ao quadrado mais o f de x ao quadrado, tá? Só que eu preciso achar essas forças aqui, né? Nesse caso, eu tenho que ter esse ângulo aqui.
Então o exercício tem que me dar um ângulo, né? Esse ângulo aqui que eu vou chamar de θ. Beleza? Então, eu vou escrever só essa força aqui, né? Esboçando. Escrever só esse plano aqui, eu tenho algo assim. Eu tenho f de 1 assim, né? Com um ângulo de θ. Essa força, quando ela está inclinada, eu posso projetá-la em y em x, tá? Então, assim, pensa que isso aqui é uma resultante, seria o processo inverso disso aqui. Então, eu vou ter duas forças, a gente faz o Pitágoras e acha a resultante. Aqui eu vou ter uma força inclinada, né? E eu vou fazer o processo inverso usando trigonometria para achar a componente y e a componente em x, tá? O processo inverso, que aí eu vou ter uma força subindo, que aí vai ser minha força 1 no eixo y e minha força na direita aqui seria a minha força 1, só que no eixo x. E eu vou ter como fórmula, né? Deixa eu só fazer de outra cor. Deixa eu fazer de rosa aqui. Então, f1 de x. Então, para decorar, né, a gente fala que essa força aqui, ó, f1 de x, ela tá junta com o ângulo, né? Ela tá do lado aqui com o ângulo. Então, quando ela tá com o ângulo, para eu saber qual é essa força, se usa o cosseno, né? Então, o f1 de x, ele vai ser o f1 vezes o cosseno de θ. E essa força aqui, f1 de y, ela está fora do ângulo, ela está longe aqui do ângulo. Então, para eu calcular ela, a gente usa que ela está sem um ângulo, né? Eu gosto de dizer assim. Então, é f1 seno, que é sem um ângulo, de θ. Tá? Então, eu faço o cálculo da componente x e da componente y. Nesse caso aqui, eu teria, decompondo, né? Ficaria um sistema assim, né? Eu teria o meu eixo e eu tenho no meu eixo aqui a f de 2. Eu tenho também a f de 1x que está junto aqui, ó. Tá? Aqui o tamanho do vetor eu não estou usando número, né? Então, numericamente eu não sei quanto que é. Então, eu estou estipulando um tamanho qualquer aqui. E eu vou ter assim, tá? Onde isso aqui é um f de 1y. Esse azul é f de 2. E esse rosa aqui é o f de 1x. Daí, nesse sistema, eu tenho que fazer a somatória das forças em y e a somatória das forças em x. Tá? Então, somatória da força y, eu só tenho uma força y, que é essa aqui. F1y. E em x, eu tenho duas forças. Eu tenho F2 e eu tenho F1 de x. Como as duas estão no mesmo sentido, vai ser uma soma aqui. F1 de x. Aqui eu fiz de rosa, deixa eu fazer de vermelho.
F1 de y, tá? Então é assim que vai funcionar. E a resultante seria f1 de y ao quadrado mais f2 mais f1 de x ao quadrado, né? Como eu não estou usando número, né? Vai ficar uma coisa bem feia assim, né? Ficaria que a força resultante é força resultante é f1 y ao quadrado mais essa soma aqui. Que eu teria que ter feito antes, tá? Como aqui eu não tenho número, né? Eu vou representar ela por letra aqui mesmo. Então esse cara quadrado é a raiz de tudo isso. Beleza? Então aqui tá as representações de forças, né? No próximo vídeo eu vou fazer os exercícios com os blocos, né? Eu vou falar dos tipos de força que tem no bloco e fazer os exercícios com ele, tá?